It is a great honor and joy to be with you in Lisbon. É uma grande honra e uma grande alegria para mim estar aqui convosco em Lisboa. I greet you from the saints at Cities Church in St. Paul. Trago-vos saudações dos santos em St. Paul, Minnesota. It's one thing to know you have brothers and sisters around the world. É bom sabermos que temos irmãos e irmãs espalhados por todo o mundo. It's another thing to get together and to live together for a week. Outra coisa é estarmos juntos e podermos viver juntos durante uma semana. It has been deeply encouraging to the souls of my wife and me this week. Tem sido altamente encorajador para as almas, para a minha pessoal e para a minha esposa durante toda esta semana. To meet many of you and to fellowship in Jesus Christ this Conhecer week. muitos de vocês e poder ter esta comunhão doce em Jesus. Something about Portugal has touched me deep in my soul. Uma coisa ainda particular tem tocado a minha alma durante esta visita. Maybe it's meeting Baptist friends in a majority Catholic country. Talvez conhecer amigos batistas num país maioritariamente católico. I grew up Baptist, but I went to Catholic school growing up until 8th grade. Eu cresci no contexto de uma igreja batista, mas até ao 8º ano eu frequentei uma escola católica. Now I understand that 80% of the people in Portugal identify as Catholic. Agora entendam que a grande maioria, ele menciona 80%, identificam-se ainda Portugal ainda como católicos. And less than 20% of those people regularly attend Mass. Mas menos de 20% dessas pessoas, na verdade, vão à igreja, à missa. I wonder what percent would have any idea what a personal relationship with Jesus is. Imagino quantas dessas pessoas terão sequer a consciência ou a ideia do que significa ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. I know that's a very Protestant and perhaps even a Baptist way of talking. Eu sei que esta é uma linguagem muito protestante, até batista, de falar e de falarmos sobre o nosso relacionamento com Deus. And as a Baptist boy growing up in a Catholic school, there was a song that moved me when I was young. E como um rapaz batista que ia a uma escola católica, havia uma canção ainda particular que mexia profundamente comigo. The song was called I Want to Know Christ. A canção chamava-se Eu Quero Conhecer Cristo. Something about the song captured my young heart. Alguma coisa naquela canção, de certa maneira, capturou o meu coração jovem. The song felt like this was the most important thing in the world. A canção, de certa maneira, transmitia a ideia que esta é a coisa mais importante da vida. The idea of knowing Christ cut to the very heart of why I was made. A ideia de conhecer Cristo, de certa maneira, cortava o meu coração com esta ideia de conhecer o próprio Deus. I'll read you the chorus from this late 1980s song. Vou-vos ler o refrão desta canção dos anos 80. And you can hear the main idea of our passage this morning. E, através dela, entender a ideia principal da nossa passagem de hoje. I want to know Christ. I keep him before me. I lift up my eyes. I drink in his glory. I press toward the goal. His goodness unfolds. March on, O my soul. I want to know Christ. Quero conhecer Cristo, tê-lo diante de mim. Levanto os meus olhos e bebo da sua glória. Prossigo para o alvo, sua bondade se revela. Prossegue, ó minha alma. Quero conhecer Cristo. My question this morning is, how do you experience that? A minha questão esta manhã é, como é que nós podemos experimentar isto? What does it mean to have a personal relationship with Jesus? O que é que significa ter um relacionamento pessoal com Jesus? Our text this morning is Philippians chapter 3, verses 7 to 11. Nosso texto esta manhã encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nos versículos 7 a 11. Encontra-se na página 1118 das Bíblias à vossa frente. And there are three parts in that text that will help us answer the question. E há três partes neste texto que nos vão ajudar a responder a esta pergunta. There's a past part Existe um passado, in verse 9 about how we're made right with God. no versículo 9, que nos mostra como é que nós somos justificados perante Deus. A future part in verse 11
Existe depois um aspecto futuro que vemos no versículo 11. We look forward to that. Nós olhamos com esperança para esse momento. And there's a present part in verse 10 about how we live right now. Mas existe também um aspecto presente no versículo 10 que nos ensina a viver isso hoje mesmo. So I'll read for you Philippians 3, verses 7 to 11. Vou ler então Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share in his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection of the dead. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. So, what does it mean to know Jesus? Portanto, o que é que significa conhecer Jesus? Number one, Número 1. we are fully accepted by God because of Jesus. Somos plenamente aceitos por Deus por causa de Jesus. I suspect many of you have heard the phrase justification by faith alone. Eu suspeito que muitos daqueles que estão aqui presentes já tenham ouvido esta frase. Justificação somente pela fé. It addresses a big question. Fala-nos acerca de uma ideia e uma verdade muito importante. What is the reason that you are allowed to stand before God? Ou seja, fazemos a pergunta, qual é a razão pela qual nos dá o direito de sermos justificados perante Deus? On what basis does God accept you? Com que base é que Deus te aceita? How can a sinner like you and like me get right and stay right with a perfect and holy God? Como é que um pecador como tu e eu pode ser justificado e permanecer justo diante de um Deus que é santo e justo? Justification is God's official announcement over sinners like us. A justificação de Deus é a declaração que Deus faz sobre pecadores como nós. He says, "You are fully accepted in my sight." É o próprio Deus que diz, tu estás completamente aceite aos meus olhos. I declare you to be in the right with me. Eu declaro-te que estás reconciliado comigo. What an amazing thing to hear that from God Almighty. Que coisa maravilhosa nós podemos ouvir estas palavras do Deus Todo-Poderoso. But how can he say that? Mas como é que Deus pode dizer isso? It isn't because of anything we've done to earn it. Não é por causa de qualquer coisa que nós possamos ter feito para merecer. Instead, it's because of what Jesus has done to win that favor for us. Em vez disso, tem a ver com o que Jesus fez por nós, e isso é-nos dado como um dom. Jesus lived a perfect human life and earned the verdict of righteous for us. Foi Jesus que viveu a vida de perfeita obediência e que conquistou, como que assim por dizer, esse veredito de que somos justificados. So the question before us here, under number 1, is how are we made right with God? E, portanto, a questão que nós temos perante nós neste ponto número 1 é como é que podemos ser justificados ou reconciliados com Deus? How are we fully accepted 100% through faith in Jesus?
Como é que nós podemos ser aceites, completamente aceites, a 100% por Jesus? Paul says three things in these verses that help us understand that. Paulo diz 3 coisas nestes versículos que nos ajudam a compreender isto. First, he says what is not the reason that God accepts us. Em primeiro lugar, diz-nos aquela que não é a razão de Deus nos aceitar. It is not our goodness, not our merit. Não é a nossa bondade, não são os nossos méritos. Paul says he does not have a righteousness of his own that comes from the law. Ele diz no versículo 9, não tendo a minha justiça que vem da lei. Now, the problem is not the law itself. O problema, entendam, não tem a ver com a lei em si mesma, The law is holy and right and good. porque a lei é santa, é justa e é boa. The problem is our sin. O problema é o nosso pecado. We are sinners all the way through. Somos pecadores de forma completa. We are not holy or good on our own. Não somos santos nem bons em nós mesmos. Because of this, even our best efforts cannot help us obey God's laws like He requires. Por isso mesmo, nem os nossos melhores esforços podem ser capazes de cumprir toda a lei. Second, then, what is the reason that God accepts us? Em segundo lugar, diz-nos qual é a razão pela qual Deus nos aceita. The answer in verse 9 is the righteousness that comes through faith. A resposta no versículo 9 é aquela justiça que vem pela fé. This is goodness that comes from God, not from us. Isto é uma bondade que vem de Deus e não de nós. And it is given to us through faith in Jesus. É-nos dada através da fé em Jesus. Third, then, there is a small phrase at the start of verse 9 that's easy to miss. Em terceiro lugar, existe uma pequena frase no início do versículo 9 que é fácil escapar. That phrase is found in Him. A frase é e ser achado nele. Do you see it in your text? Conseguem ver aí no versículo 9, ser achado nele? This is relationship language. Isto é uma linguagem de relacionamento. It describes an exchange of life in relationship. Fala-nos acerca de uma troca neste relacionamento. Paul has been talking about gaining Christ, Paulo tem estado a falar acerca de ganhar a Cristo and now he talks about Christ finding him. e agora fala acerca de ser achado por Cristo. In Jesus, our sins are covered by his death. Em Jesus, os nossos pecados são cobertos por causa da sua morte. And in Jesus, we are counted righteous through his life. E em Jesus, nós somos achados justos, não por causa da nossa vida, mas por causa da sua vida. So this means the foundation of our being right with God is Christ alone, not our work. Por isso significa que a única forma de sermos achados justos perante Ele é pela obra do Senhor Jesus, não pela nossa obra. And the instrument that connects us to Jesus is faith alone, not our work. E o instrumento, o meio que nos une ao Senhor Jesus é a fé, também não são as nossas obras. And the location of that faith is our being in Him. E, de certa maneira, dizermos o lugar onde se encontra a nossa fé é nele, é em Cristo. We are united to Jesus by the power of the Holy Spirit through faith. Nós somos unidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo através da fé. So in verse 9, we see that we are fully accepted by God because we are in Christ. Portanto, no versículo 9 ensina-nos que nós somos aceitos perante Deus de forma completa através da fé em Cristo. Because we are united to Jesus, His perfect life counts as ours. E por isso, porque estamos unidos a Jesus, a sua vida perfeita conta como se fosse nossa. The Father's love for His own Son is now the love that He has for us. E, portanto, o amor que o Pai tem pelo Filho é agora o amor que o Pai tem por nós. Brothers and sisters, if you really understand the grace of God in being made right with Him through faith, Meus irmãos, se realmente entendes acerca desta graça de Deus na tua vida, uma graça que é pela fé em Cristo, it will make you want to stand on your head for joy. isso vai
resultar numa alegria inexprimível. Vais querer estar de pé com uma clara e certa alegria. But verse 9 is not the end. Mas o versículo 9 não é o fim. Being made right with God is not the final goal. Ser justificado por Deus não é o objetivo final. So, number one, we are fully accepted by God in Jesus. Portanto, número 1, nós somos aceitos de forma completa em Jesus. Now, let's go to verse 11 and see the final goal. Agora vamos ao versículo 11 para entender o objetivo final. So now, this is number 2. Portanto, este é o ponto número 2. One day we will fully know and be happy in Jesus forever. Um dia nós vamos conhecer de forma plena e ter satisfação plena em Jesus para sempre. The final goal is that we will live forever in perfect happiness with Jesus. O objetivo final é que nós possamos viver com satisfação completa e eternamente em Cristo. That's what that amazing invitation we heard in Isaiah 55 is all about. É daí que vem aquele convite maravilhoso que nós lemos em Isaías capítulo 55. Vinde todos. We will be in the immediate presence of Jesus. Nós vamos estar na presença perfeita do Senhor Jesus. And our joy in Him will grow deeper and expand forever. E a nossa alegria vai se aprofundar ainda mais e crescer por toda a eternidade. Christians call this glorification. Os cristãos chamam a este aspecto glorificação. When we see Jesus, the risen God-man, face to face, we will be changed. Nós, quando virmos o Senhor Jesus face a face na eternidade, nós vamos ser transformados. Verse 21 says, "In that day, Jesus will transform our lowly body to be like His glorious body." Vejam como no versículo 21 diz que o nosso corpo abatido irá ser transformado conforme o seu corpo glorioso. So let's read again from verses 10 to 11. Vamos ler de novo os versículos 10 e 11. As we have seen, Paul is celebrating being united to Christ Como vimos, Paulo está a celebrar o sermos unidos a Cristo and being declared right in Him. e sermos declarados justos nele. But why? Mas porquê? Why does Paul want to be fully accepted? Porquê é que Paulo quer ser completamente aceito? That I may know Him and the power of His resurrection, and may share in His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Versículos 10 e 11. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Verse 11 talks to a future reality, O versículo 11 fala acerca de uma realidade futura, about attaining or arriving at the resurrection. acerca de alcançar ou chegar à ressurreição. Just like Jesus rose from the grave with a new resurrection body, so will we. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, corporalmente, também nós haveremos de ressuscitar como Ele. Our earthly bodies that grow old and die will be raised and changed into eternal, heavenly bodies. Os nossos corpos aqui que são corruptíveis, que são mortais, haverão de ressuscitar para serem corpos gloriosos e eternos. And in these perfect bodies, we will live with Jesus forever. E nestes corpos perfeitos nós haveremos de viver na presença do Senhor Jesus para sempre. We will experience the full life that God made us for. Haveremos de experimentar aquela vida completa para a qual Deus nos criou. And what's at the very center? E o que é que está bem no centro? Knowing Him, Conhecê-lo. knowing Jesus. Conhecer Jesus. This is the heart of what eternal life is. Isto é o coração do que significa a vida eterna. Jesus Himself says it so clearly in John 17, verse 3. O próprio Senhor Jesus disse isso claramente quando Ele orou e lemos em João 17:3. He says, "This is eternal life, Ele disse, esta é a vida eterna, that they know you, the one true God, para que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, and Jesus Christ whom you have sent." e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Two amazing moves in that sentence. Dois movimentos maravilhosos nessa afirmação.
are number one, Jesus says, knowing God is the main point in living forever. Número 1, a vida eterna é essencialmente e em primeiro lugar conhecer Deus. Number two, Jesus puts himself in the middle of knowing God. Número 2, o próprio Senhor Jesus coloca-se no centro do que significa conhecer Deus. Do you remember that famous New Covenant prophecy that says, they will all know me? Lembram-se daquela maravilhosa profecia para a nova aliança de que todos me irão conhecer? It's from Jeremiah 31. Está em Jeremias capítulo 31. When Jesus came as man Quando Jesus veio como homem, como ser humano, and died for us e morreu por nós, and rose again, e ressuscitou, he made it possible to truly know God. Ele tornou possível verdadeiramente conhecer Deus. So, because of Jesus, E, portanto, por causa de Jesus, we have a solid foundation in being right with God. nós temos uma fundação ou um fundamento sólido. And we have a great Sabemos que estamos justificados perante Deus. And we have a great future in seeing him face to E face. temos, ao mesmo tempo, esta esperança futura que o vamos ver face a face. But what about right now? Mas, e então agora? What about today? E hoje? This afternoon? Tomorrow morning? Esta tarde? Amanhã de manhã? Can I know Jesus personally today? Será que eu posso conhecer Jesus pessoalmente hoje? Number three, our final point. Número 3, nosso ponto final. We know Jesus even now, and we want to know him more. Nós conhecemos Jesus mesmo agora e queremos conhecê-lo melhor. Okay, so we have looked at the past and the foundation and at the future. Portanto, já vimos o passado, aquele que é o fundamento, já vimos o futuro, que é a nossa esperança. And now we come to the actual experience of knowing Jesus in our daily lives. Agora vimos aquele que é a experiência deste momento de podermos conhecer Jesus. Verse 10 says this, O versículo 10 diz isto: that I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death. Diz-nos o versículo 10, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. What does it mean to know Jesus? O que é que significa conhecer Jesus? I don't mean just know about him. Eu não estou simplesmente a falar em saber coisas acerca dele. I mean knowing the risen Christ, Eu estou a falar acerca de conhecer o Cristo ressuscitado, who, as we confessed earlier, is now enthroned in heaven. aquele que está agora mesmo no seu trono no céu. Do you know him? Tu conheces-lo? Can you say to Catholic friends or family or secular friends or family, I know Jesus and you can too? Podes dizer a um amigo católico ou um amigo secular que verdadeiramente conhece Jesus e que eles podem vir a conhecer Jesus? How do you know a person that you have never seen with your physical eyes? Como é que conheces alguém que nunca viste com os teus olhos? You haven't touched him with your hands or heard his human voice with your ears. Nunca tocaste nele com as tuas mãos? Nunca ouviste a sua voz humana com os teus ouvidos? How do you know someone who's physically in heaven while you are here on earth? A questão é como é que tu podes conhecer alguém que está no seu trono no céu enquanto tu estás a viver aqui nesta terra? We all know what it's like to know another person. Todos nós sabemos intuitivamente o que é que significa conhecer alguém. It may be hard to put it into words. Pode ser difícil articular em palavras. You don't know someone just by being in the same room. Nós sabemos que não conhecemos alguém simplesmente porque estamos na mesma sala juntos. Two people can sit in the waiting room at a doctor's office for an hour and not know each other. Nós podemos estar na sala de espera de um consultório durante 1 hora com uma pessoa sem nunca chegar a conhecer essa pessoa. But two people who are thousands of miles apart can know each other. Mas também é de possível duas pessoas que estão a 2.000 quilómetros de distância poderem conhecer-se. How so? Como é que isso é possível? By the exchanging of words. Pela troca de palavras. Our words reveal who we are on the inside.
As nossas palavras revelam exteriormente o que nós somos no nosso interior. And when we hear words and respond to them, we commune with another person. E, portanto, quando nós ouvimos palavras e quando nós falamos palavras, essa é a forma como nós temos comunhão com outra pessoa. This interaction of the heart or of the soul is how we know other people. É esta interação do coração ou da alma através do qual nós nos relacionamos com outra pessoa. And getting to know someone well also involves other people. E conhecer, é bom notar que conhecer alguém também envolve outras pessoas. You see more and you learn more about a friend when you see them interact with others. Quando um amigo, nós podemos saber mais e conhecê-lo melhor quando o vemos a relacionar com outras pessoas. Also, your friendship deepens when you go through life's ups and downs together. Ao mesmo tempo, tem a ver com experimentar, e o nosso relacionamento aprofunda-se quando nós experimentamos os altos e baixos da vida juntos. When you get to know a person, you learn his heart. Quando chegamos a conhecer alguém, nós conhecemos o seu coração. You learn who he really is. Nós aprendemos a conhecer quem essa pessoa verdadeiramente é. If someone tells you something about a friend you know well, Quando alguém nos diz acerca de alguém que nós conhecemos bem, then you can say, yes, that sounds like him. nós por vezes podemos dizer assim, sim, isso parece exatamente com tal pessoa. Or you might say, no, I know him, that doesn't sound like him. Ou por vezes nós podemos dizer, não estou a ver essa de pessoa, eu conheço bem, eu não estou a ver a fazer isso. Of course, Jesus is not an ordinary person. Claro que Jesus não é uma pessoa comum. There is something profoundly special about him. Existe algo profundamente especial na pessoa do Senhor Jesus. When we come to know Jesus, Quando nós chegamos a conhecer Jesus, who is God, que é Deus, he puts his own divine spirit in us. é Ele que nos dá o Espírito Divino que passa a habitar em nós. He puts the Holy Spirit in the people that he knows and who know him. É Ele que envia e coloca o Espírito Santo na pessoa que o conhece. If you belong to Jesus, the Holy Spirit dwells in you. Se pertences ao Senhor Jesus, isso significa que o Espírito Santo habita em ti. In this very letter of Philippians, Paul calls him the Spirit of Christ. Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo chama este Espírito, o Espírito Santo, do Espírito de Cristo. We hear Jesus' voice in the Bible because of the Spirit in us. Nós ouvimos a voz de Deus pela palavra de Deus por causa do Espírito que está em nós. And we are prompted and empowered to pray because of the Spirit in us. E somos levados a orar, a responder à palavra também pelo Espírito que está em nós. And we come together as the church because of the Spirit prompting us. E ao mesmo tempo também nos juntamos enquanto igreja para louvar a Deus, porque o Espírito nos leva a tal. And because of the Holy Spirit, Jesus is with us. E por He's causa- in our presence as we gather. E por causa do Espírito Santo, Ele habita em nós e também está presente em nós quando nos reunimos. So, entre nós. What does it mean to know him and the power of his resurrection? Por isso, o que é que significa, como diz o versículo 10, conhecê-lo e o poder ou a virtude da sua ressurreição? Jesus didn't just die to forgive our sins. Jesus não apenas morreu para perdão dos nossos pecados, He rose again. Ele ressuscitou, He's alive right now. Ele está vivo agora mesmo, He's now enthroned in heaven, as we said. Ele está sentado no seu trono no céu, como já dissemos. To know Jesus is to know someone who has defeated death. Conhecer Jesus é conhecer alguém que conquistou, que derrotou a morte. But it also means experiencing some of that death-defeating power in our own lives. Mas isso também significa experimentar o poder da morte no nosso próprio corpo. It means that interacting with Jesus, communing with him, changes us. O que significa que termos este relacionamento com Jesus transforma-nos. When we commune with the risen Christ, his power doesn't leave us the same. Quando nós temos comunhão com o Cristo ressuscitado, essa comunhão não nos deixa na mesma.
we become more like him. Nós tornamos-nos mais como Ele. This is called sanctification. É isto que nós chamamos santificação. It means that we are slowly made more holy like he is holy. Significa que nos tornamos cada vez mais santos como Ele é santo. And as we get to know Jesus better, E enquanto conhecemos Jesus melhor, we also see our own sins more clearly and realize more how much we need him. nós passamos a ter cada vez mais a capacidade de reconhecer o nosso pecado e a nossa necessidade dele. Knowing Jesus is a power in us that makes us want change. Conhecer Jesus é ter este poder em nós que nos leva a querermos mudar. We don't change so that he will accept us. Nós não mudamos para Ele nos poder aceitar. We know him, and that relationship with him makes us want to change. É porque o conhecemos e esse poder está em nós que nós queremos e podemos mudar. And his spirit in us changes us even beneath our will. É exatamente o seu espírito em nós que nos dá esse poder muito para além da nossa vontade para sermos transformados. Which greatly changes how we view religious things. O que transforma também completamente a forma como nós vemos a religião e as práticas religiosas. If you know Jesus, then reading the Bible need not be a chore to complete. Por isso, se conheces verdadeiramente Jesus, ler a Bíblia não é apenas um dever que tu tens de cumprir. It's the way to hear the voice of the person you love. É sim a forma que tens de ouvir a voz da pessoa que tu amas. Prayer is not a box to check. A oração não é simplesmente alguma coisa para fazeres um check. Prayer is the joy of speaking back to the one who speaks to us in his word. A oração é aquela alegria e aquele privilégio de nós podermos ouvir a voz de Deus e responder à voz de Deus. And being together with other Christians gives us the opportunity to see glories of Jesus we would not otherwise see. E estarmos juntos enquanto igreja é esta oportunidade maravilhosa de vermos a glória de Deus manifestada na vida de muitas outras vidas. But there is one more part to verse 10. Existe mais uma parte no versículo 10. It is a part that might surprise us. É uma parte que talvez nos possa surpreender. Paul says he wants to share in Jesus' sufferings, becoming like him in death. Porque Paulo diz também que ele quer comunicar das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Everything we've said about knowing Jesus so far is true. Tudo o que nós dissemos até agora, neste momento, acerca de conhecer Jesus, é verdade. We know him and enjoy him through his word. Nós podemos conhecê-lo e ter alegria e comunhão com ele através da sua palavra, And in prayer, em oração, and in the gathering of his people. na reunião do seu povo. But Mas Paul adds one more thing about the way we get to know him. Paulo acrescenta mais uma coisa que nos leva a conhecê-lo: Suffering. sofrimento. We often learn the most about Jesus Muitas vezes nós aprendemos mais acerca de Jesus, his nearness, his heart, his grace, a sua proximidade, o seu coração, a sua graça. when life is not easy, but when life is hard. Não quando a vida é fácil, mas quando as coisas são difíceis. When Paul talks about becoming like him in his death, Quando Paulo fala acerca de ser feito conforme a sua morte, he is talking about having the same mind and heart that Jesus had. ele está a falar acerca de ter o mesmo coração e a mesma mente que Jesus teve. In Philippians chapter 2, Paul tells us that Jesus humbled himself. Paulo já tinha escrito em Filipenses capítulo 2 que Jesus se tinha humilhado a si mesmo. Jesus, as God, became a servant and was obedient even when it led him to death. Em Filipenses capítulo 2 diz que o Filho, sendo Deus, se tornou um homem, se esvaziou a si mesmo e se humilhou até à morte e morte de cruz. And that's the pattern Paul wants for his own life.
E esse é o padrão que Paulo quer para a sua própria vida. And he wants it for us. E quer também para nós. He wants to know Christ by walking in his footsteps. Ele quer conhecer Cristo ao segui-lo e seguir os seus passos. He wants to experience Jesus' help and his closeness on the path of obedience, especially when that path is difficult. Paulo quer conhecer Jesus e receber a sua ajuda em todos os momentos da sua vida, mas particularmente experimentá-lo nos momentos difíceis. We can know Jesus when we walk with him in victory, Nós podemos conhecer Jesus ao andar com Ele na vitória, but we often know him even better when we cling to him in our pain. mas muitas vezes nós aprofundamos esse conhecimento quando nós o conhecemos e experimentamos nas situações difíceis. We find that he draws especially close to us when we are hurting. E descobrimos que o Senhor Jesus se aproxima de forma particular a nós quando nós sofremos. So let me sum it up like this as we close. Por isso, deixem-me fazer um sumário simples desta forma. There are two parts or two times to knowing Jesus. Existem duas partes ou dois tempos de conhecer Jesus. There are sunny days and Existe- stormy days. Existem dias solarentos, dias de tempestade. In the bright and sunny and happy seasons of life, Nas épocas de sol, nos dias claros, nos bons dias da nossa vida, we build our habits. nós construímos os nossos hábitos. We learn to hear his voice in the Bible. Aprendemos a ouvir a sua palavra, a sua voz na sua palavra. We learn to respond to him in prayer. Aprendemos a responder a Ele em oração. We build a covenant community in the church of friends who love him. Construímos uma comunidade que está junta por uma aliança onde fortalecemos os nossos relacionamentos e as nossas amizades em Cristo. These sunny days are when we establish and commune in our relationship with Jesus. Estes bons dias são os dias em que nós construímos e crescemos no nosso relacionamento com Jesus. And we do that so that when the rainy, stormy, dark days come, E fazemos isso para que, quando os maus dias, os dias de tempestade, os dias de trovões venham, we can then go especially deep with him. nós podemos então ir particularmente profundos nesse conhecimento de Jesus. As many of you know, it is often during our times of suffering that we come to know him the best. Como muitos de vocês já sabem, já experimentaram, é exatamente nesses dias de maior sofrimento que nós nos aprofundamos a conhecer Jesus. That he feels most close. Que são esses momentos que Ele se aproxima mais de nós e que nós o sentimos mais perto. And most near. E mais perto dEle. And most real. E mais real. And most satisfying. E muitas vezes muito mais satisfatório. So, dear brothers and sisters, E por isso, queridos irmãos e irmãs, let's look at ourselves honestly this morning. vamos olhar para nós de forma honesta aqui esta manhã. We are sinners, all of us, Nós who need somos- Jesus. Nós somos pecadores, todos nós aqui presentes, e precisamos de Jesus. And let's look at his grace. E vamos olhar ao mesmo tempo para a sua graça. Not just facts about his grace, Não apenas factos ou informações acerca da sua graça, but the experience of his grace. mas a experiência da sua graça. Before we have a gospel to offer Portugal, Antes de termos o Evangelho para oferecer a Portugal, we have Jesus to know and enjoy. nós precisamos ter Jesus para conhecer e desfrutar dele. So as we feed on the Bible, E, portanto, enquanto nos alimentamos da Bíblia and as we pray, e enquanto oramos and as we gather for the church and enjoy the Lord's Supper together, e enquanto nos reunimos enquanto igreja para ter comunhão e partilharmos a ceia juntos, we aren't just doing religious activities. não estamos simplesmente a praticar coisas religiosas. We are gathered to meet Jesus, Nós estamos juntos para nos encontrar com Jesus, that we might know him, para o poder conhecer, that we might enjoy him. para que possamos ter satisfação nele. He is the one who Paul says is of surpassing value. Ele é aquele que Paulo diz que é excelente para ser conhecido, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Let's pray. Vamos orar.
Father in heaven, Pai do céu, thank you for these dear brothers and sisters. obrigado por estes queridos irmãos e irmãs. Thank you for sending your Son. Obrigado por enviares o teu Filho. Thank you, Jesus, for sending your Spirit. Obrigado, Jesus, por enviares o teu Espírito. Thank you that through the Son and through the Word and through the Spirit, Obrigado porque através do Filho, através da Palavra, através do Espírito and with the communion of saints, e na comunhão dos santos and through the gift of prayer, e através do dom da oração, we might know and enjoy Jesus. nós possamos conhecer e desfrutar de Jesus. Father, what glories, what bounty, what grace Ó Pai, que glória, que graça we have to offer this city que nós teremos para oferecer a esta cidade, that is so starved for the relationship with Jesus it was made for. que é exatamente aquilo que nós fomos criados para este relacionamento com Jesus. So, Father, would you yourself satisfy our E souls por isso nós te pedimos que tu mesmo possas satisfazer as nossas almas with the fresh water and the rich food, com as águas frescas e a muita comida who is Jesus Christ? que é o próprio Senhor Jesus. And from joy, give us grace to offer that food to others. E que, através da alegria que nós recebemos dessa comida e dessa bebida, tenhamos também para partilhar com outros. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amen. Amém.